Prezadas alunas, prezados alunos, vamos agora num plantão da madrugada, dar sequência aqui na questão para delegado de polícia de Goiás, do ano de 2013, e a banca UEG. As normas genuinamente processuais são, letra A, admitirão interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Letra B, não admitem aplicação analógica, mas admitirão interpretação extensiva. Letra C, não admitem interpretação extensiva, mas admitirão aplicação analógica. E a última opção, letra D, serão aplicadas desde logo, mas tornam inválidos os atos praticados sob a égide da lei anterior, se desfavoráveis ao imputado. Comentário, então. A, B e C, segundo estabelece o artigo 3º do Código Penal, do Código Processual Penal, a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Correta, portanto, a assertiva A. D, incorreta. Com a sua entrada em vigor, a lei genuinamente processual passa a reger todos os processos em curso, princípio da aplicação imediata, preservando-se os atos praticados sob a égide da lei anterior, artigo 2º do CPP, que não se tornam, portanto, inválidos. Cuidado! Há normas processuais penais que possuem natureza mista, híbrida, isto é, são dotadas de carga processual e material ao mesmo tempo. Neste caso, deverá prevalecer, em detrimento do regramento estabelecido no artigo 2º do CPP, as normas contidas no artigo 5º, no inciso 40 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, e artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Bem, por isso, em se tratando de norma mais favorável ao réu, deverá retroagir em seu benefício. Se prejudicial à lei nova, aplica-se a lei já revogada. Então, gabarito letra A, vou reler a letra A. Vou reler o caput da questão para delegado de polícia de Goiás de 2013, banca UEG. As normas genuinamente processuais, gabarito letra A, admitirão interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Vamos para outra questão, também para delegado, só que de São Paulo, 2011. Historicamente, o processo penal acusatório distinguia-se do inquisitório porque, enquanto o primeiro era, letra A, escrito e público, o segundo era oral e sigiloso. Letra B, escrito e sigiloso, o segundo era oral e público. Opção C, misto oral e escrito, o segundo era exclusivamente oral. E a penúltima alternativa, letra D, oral e público, o segundo era escrito e sigiloso. Última alternativa, letra E, oral e sigiloso, o segundo era escrito e público. Comentário aqui do gabarito. São características imanentes ao sistema acusatório, além do fato de ser oral e público, nítida separação nas funções de acusar, julgar e defender. Ademais, a imparcialidade do órgão julgador e a ampla defesa e o contraditório são assegurados. No sistema inquisitivo, por seu turno, as funções de acusar, defender e julgar, diferentemente do acusatório, reúnem-se em uma única pessoa. Além disso, o processo é escrito, sigiloso e nele não vige contraditório. No sistema misto, por fim, há uma fase inicial inquisitiva, ao final da qual tem início uma etapa em que são asseguradas todas as garantias inerentes ao acusatório. Gabarito, portanto, letra D. Eu vou reler a letra D. Desculpem. Eu vou ler o comando da questão e o gabarito letra D. Historicamente, o processo penal acusatório distinguia-se do inquisitório porque, enquanto o primeiro era, letra D, oral e público, o segundo era escrito e sigiloso. Fechamos a questão. Vamos para uma outra questão de delegado, concurso para delegado de São Paulo,
prova de 2011. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que a nova norma processual, letra A, valerá após sua publicação, independentemente de prazo de vacância. Sugiro a leitura do que é vacância. Letra B, valerá após sua entrada em vigor, ainda que o processo não tenha sido concluído. Letra C, poderá ser aplicada a processos já encerrados, pois não existe direito processual adquirido. Letra D, vigerá no processo desde que não crie obrigação ou ônus para a defesa. Letra E, valerá para o processo que já tenha sentença transitada em julgado e expedição de carta de guia ou guia de execução. Vamos ao gabarito comentado agora. Com a sua entrada em vigor, a lei genuinamente processual passa a reger todos os processos em curso, entre parênteses, princípio da aplicação imediata, fecha parênteses. Preservando-se os atos praticados sob a égide da lei anterior, artigo 2º do CPP. Em outras palavras, será aplicada a lei vigente ao tempo da prática do ato. Em conclusão, a lei processual cuja eficácia começa com a sua vigência não retroage. A exceção, como já dissemos em comentários anteriores, fica por conta das chamadas leis processuais mistas, as quais, por possuírem conteúdo de direito material, devem obedecer às regras do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Significa, portanto, que a norma dotada de carga de direito material que se revelar prejudicial ao réu não poderá retroagir. Gabarito letra B de bola. Eu vou ler de novo o comando e o gabarito na sequência para fixação. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que a nova norma processual, letra B, valerá após sua entrada em vigor, ainda que o processo não tenha sido concluído. Questão praticamente certa de prova, gente. Nós estamos com 7 minutinhos, eu vou ler mais uma questão. Também para delegado de São Paulo, prova de 2011. São sistemas que buscam resolver a questão da sucessão de leis processuais no tempo. Letra A, o da supremacia do direito de defesa, o das fases do processo, o da sistematização processual. Opção B, o da complexidade do processo e do isolamento dos atos processuais, o da garantia da defesa. Opção C, o da unidade processual, o das fases processuais, ou do isolamento dos atos processuais. Opção D, o da sistematização processual, ou do isolamento dos atos processuais, o da economia processual. E a última opção, letra E, o das fases do processo, o da intangibilidade do direito e defesa, e da supremacia dos atos praticados. Agora vamos ao gabarito comentado. Para o sistema da unidade processual, o processo deve ser regulado desde o começo até o julgamento final, pela mesma lei. Com isso, a lei processual nova, não poderá incidir nos processos em curso, pelo sistema das fases processuais, que considera que o processo é constituído por etapas distintas. Deve ser aplicada a lei em vigor quando do início de cada etapa. Se no curso de determinada fase sobrevier lei nova, esta somente terá incidência com a inauguração da próxima etapa. Já para o sistema do isolamento dos atos processuais, que parte do princípio de que a lei nova é sempre melhor do que a anterior, o ato processual, ainda em prática, será disciplinado pela lei, então, em vigor, com a edição da lei nova. Os atos subsequentes serão por ela regidos. Aplicação imediata. Gabarito letra C. Vou ler o comando da questão e vou ler o gabarito na sequência para melhor fixação. São sistemas que buscam resolver a questão da sucessão de leis processuais no tempo. Letra C. O da unidade processual, o das fases processuais, ou do isolamento dos atos processuais. Vamos ver, nós estamos com 9 minutinhos de vídeo, eu vou fazer a leitura de mais uma questão. Prova para Cartório de Minas Gerais 2012, Banca Fumarc. Quanto à lei processual penal no tempo, o princípio adotado pelo Código de Processo Penal é:
Opção A, ultratividade. B, retroatividade. C, aplicação imediata. D, retroatividade e ultratividade benéficas. Gabarito comentado. A lei processual penal será aplicada desde logo, sem prejuízo dos atos realizados, sob o império da lei anterior. É o que estabelece o artigo 2º do CPP. A exceção a essa regra fica por conta da lei processual penal dotada de carga material, em que deverá ser aplicado o que estabelece o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Neste caso, a exemplo do que se dá com as leis penais, a norma processual nova, se favorável ao réu, deverá retroagir. Se prejudicial, aplica-se a lei já revogada. Lex Miro. Gabarito, letra C. Aplicação imediata. Vou ler o comando da questão para melhor fixação. Quanto à lei processual penal no tempo, o princípio adotado pelo Código de Processo Penal é, letra C, aplicação imediata. Mais uma questão agora para Procurador da República. Em tema de cooperação internacional em matéria penal, é correto afirmar que, em havendo compromisso internacional do qual o Brasil é signatário, letra A, os pedidos de assistência direta formulados por autoridades estrangeiras podem ser dirigidos diretamente a autoridades centrais do Poder Executivo do Brasil, desde que não importem em medidas constritivas que, pela lei brasileira, dependem de decisão judicial, o que determina sejam vinculadas pela via da carta rogatória. Opção B. Os pedidos de assistência direta formulados por autoridades estrangeiras podem ser dirigidos diretamente a autoridades centrais do Poder Executivo no Brasil, desde que não importem em medidas constritivas, que pela lei brasileira dependam de decisão judicial, o que determina sejam veiculados pela via da homologação de sentença estrangeira, já que exigem exame de mérito incabível nas cartas rogatórias. Penúltima opção, letra C. Os pedidos de assistência direta formulados por autoridades estrangeiras podem ser dirigidos diretamente a autoridades centrais do Poder Executivo no Brasil, mas quando importarem em medidas constritivas que, pela lei brasileira, dependam de decisão judicial, deverão ser ajuizadas pelo Procurador da República com atribuição perante um juízo federal de primeiro grau. Última opção, letra D. Os pedidos de assistência direta formulados por autoridades estrangeiras podem ser dirigidos diretamente a autoridades centrais do Poder Executivo no Brasil e por estas executados, mesmo quando importarem em medidas constritivas que, pela lei brasileira, dependam de decisão judicial. Gabarito comentado. A letra A é incorreta, pois não há necessidade de o pedido ser veiculado por meio de carta rogatória. Opção B. Incorreta, pois há exame de mérito, pois não há exame de mérito quando da homologação de sentença estrangeira. Opção C é o gabarito, é a correta. Os pedidos de assistência direta serão dirigidos às autoridades centrais do Poder Executivo, que procederá conforme solicitado ou, em se tratando de medidas constritivas que imponham autorização judicial, encaminhará o pedido ao Procurador da República, que, por sua vez, oficiará perante a Justiça Federal de primeiro grau. E a letra D está incorreta, conforme acima exposto. Então, gabarito, letra C. Eu vou ler o comando da questão para ficar fácil de memorizar a resposta. Em tema de cooperação internacional em matéria penal, é correto afirmar que, em havendo compromisso internacional do qual o Brasil é signatário, gabarito letra C, o pedido de assistência indireta formulados, os pedidos de assistência direta formulados por autoridades estrangeiras podem ser dirigidos diretamente a autoridades centrais do Poder Executivo no Brasil, mas quando importarem em medidas constritivas que pela lei brasileira dependam de decisão judicial, deverão ser ajuizadas pelo Procurador da República com atribuição perante um juízo federal de primeiro grau. Gente, uma questão um pouquinho maior, mas a leitura dos artigos citados facilita a apreensão, a internalização do conteúdo aqui discorrido. Eu desejo uma boa prova, bons estudos para vocês, muita saúde e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.